Oi, meu nome é Henrique Moraes e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como foi o meu 10º jejum longo. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, já deixa seu like e se inscreva no canal. Hoje é dia 17 de fevereiro, são 5h45 agora, hoje é terça-feira de carnaval. Eu tô muito orgulhoso de mim por dois motivos. Primeiro foi que eu parei de consumir bebida alcoólica, né, no Réveillon, como eu tinha falado para vocês, foi a última vez. E para mim o carnaval era o teste final, né, e eu passei zero álcool, só tomei cerveja sem álcool. E o outro é que eu voltei a fazer exercício aeróbico, né? Na musculação. Eu já malhei 2 dias com aeróbico. Eu não malhei nem ontem nem hoje, mas eu tô bem. Agora, nesse vídeo eu vou focar muito no Islã, né? Falar o que eu já sei, sobre o que eu estudei, vou ver muito vídeo, vou ler bastante o Alcorão. E se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, continua vendo. Se você não tem, já pode mudar de canal, porque esse vídeo vai ser muito diferente dos outros. E esse vai ser a proposta, né? Hoje é terça-feira, amanhã começa o Ramadã. O Ramadã é um mês sagrado dos muçulmanos. Aí o muçulmano ele entra em jejum de adoração a Deus, e por isso o muçulmano ele só pode comer durante a noite. Ele tem que acordar antes das 4h20 da manhã, que é quando tem a primeira reza, fazer uma refeição antes disso, e depois só pode fazer depois da última reza, que é à noite, né, com o sol já se posto. Aí hoje vai ter um evento lá na mesquita, eu vou lá. Eu não vou filmar lá dentro, mas antes de eu chegar, quando eu estiver lá fora, eu vou filmar, só para mostrar por fora como é que é. E no Ramadã tem evento na mesquita todo sábado. Normalmente o dia do muçulmano ir na mesquita é sexta, né? No mês do Ramadã é sexta e sábado. Aí eu vou aproveitar para ir bastante. Eu vou no Shopping Cidade, eu vou almoçar lá. Eu resolvi almoçar mais tarde exatamente para iniciar o jejum logo antes do Ramadã. E hoje eu já comi algumas frutas de manhã, comi bastante fruta, então foi como se fosse o café da manhã. E agora eu vou lá no Shopping Cidade almoçar, vou ver se eu acho um restaurante legal. O fato de eu ter parado de consumir bebida alcoólica fez eu ter mais dinheiro, né? Então dá para ir em restaurantes melhores. Aí eu vou lá, vou mostrar o prato para vocês, igual da outra vez, não vou falar nada, aí depois eu comento alguma coisa sobre o prato, quando eu estiver na porta da mesquita, e mostro a mesquita por fora, né? Lá dentro eu não vou filmar nada não. Então, até daqui a pouco, se Deus assim nos permitir. Aqui é a mesquita de Belo Horizonte, aí ela fica próxima da Praça do Papa. Eu não vou filmar nada lá dentro não, mas quando eu chegar em casa eu vou explicar como é que foi. Então é isso, eu comi lá o picolé, né? Pra despedir de doce também. Aí tava muito bom. Se um dia eu for rico, eu vou almoçar toda semana lá nesse restaurante top tudo. Só falta eu arrumar o dinheiro. Um abraço. Agora são 2h08 da manhã, eu depois da mesquita lá, eu devo sair lá por volta de 10 e pouco. Aí eu fiz uma caminhada até a Savassi, eu olhei no Google Maps, dava 3,3 km. Eu demorei 1h20 para isso, cronometrei. Aí chegando lá eu peguei um táxi aqui pra casa, o Uber tava com dinâmico, 99 também. Mas acabou que o táxi ficou mais caro, não valeu a pena não. Aí quando eu cheguei aqui eu fiquei ouvindo música, eu tô gostando daquela música lá. E eu me sinto abençoado. Hoje o mundo girou, louvado seja o Senhor, a minha vida mudou. E me abraçou e me abençoou. E eu me sinto abençoado. E em gratidão a essa bênção de Deus, eu vou fazer o possível para, nesse Ramadã, eu louvar a Deus. Vai ser a minha grande prioridade do mês, principalmente rezar 5 vezes no mês, nos horários corretos. E tem as rezas extras também que pode fazer, eu vou me esforçar muito para isso. Aí as outras coisas vão ficar tudo em segundo plano. O próprio vídeo aqui do YouTube, amigos, família. A terapia eu vou de qualquer jeito, né? Não vou deixar em segundo plano, não. Mas de resto eu vou deixar tudo em segundo plano. Quase não vou sair de casa essa semana. Vou sair toda sexta e sábado para ir na mesquita. E segunda para ir na terapia. Não pretendo sair muito mais que isso, não. Então é isso. Eu vou dormir e amanhã eu vou estar com a cabeça melhor, né? Tô um pouco cansado. Aí eu falo mais o que aconteceu na mesquita. Mas não aconteceu nada demais, não. A gente só rezou. Foi isso. Aí tinha 4 caras lá do Tajiquistão. Aí eu conversei um pouco com eles falavam inglês, né? Lá é o lugar que tem mais gringo que eu já vi. E muito país que a gente nem conhece, né? País. Olha, Tajiquistão, tem um cara de lá que é da. Ah, eu esqueci, mas tem muita gente da país da África e da Ásia que são meio desconhecidos no Brasil. Aí eu vou dormir. Boa noite e até hoje, né? Mas mais tarde, se Deus assim nos permitir. Bom dia, agora são 9h30 da manhã dessa quarta-feira de cinzas. Hoje eu acordei por volta das 5 e pouco da manhã. O certo era começar a rezar a parte antes de 4h20, né? Só que existe uma certa tolerância também. Eu não sei ao certo o número, mas
5h40, assim. Aí eu acordei, eu fiz minhas necessidades fisiológicas, tomei um banho. Aí eu fiz as 4 zakats, são 2 obrigatórias e 2 opcionais. Eu demorei um pouquinho, né? Aí, enquanto eu estava fazendo, eu estava tomando água ainda. E eu parei de tomar água às 7h42 da manhã. A ideia é cortar água até a hora da janta, né? Aí é isso, eu fiquei um tempo ouvindo música também, aproveitei para fazer uma limpeza no meu quarto. Aí eu vou ver mais filmes e vídeos relacionados tanto ao Islã quanto filmes bíblicos também, vai ser mais focado nessas religiões, né? Aí se você tiver interesse, continua aí que eu vou falar sobre esses tipos de filme. Normalmente eu coloco indico um vídeo a cada jejum, né? Nesse vai ser diferente, eu vou indicar um vídeo por parte. Provavelmente ele vai estar dividido em 3 ou 4 partes, então vão ser 3 ou 4 vídeos indicados nesse jejum. O primeiro indicado vai ser a reza que eu estou fazendo, eu ainda não decorei tudo, né, em árabe. Aí eu coloco na televisão e fico lendo enquanto eu estou fazendo a reza. Aí eu vou colocar esse vídeo aí, foi um irmão que indicou, eu tenho 3 grupos do WhatsApp de muçulmano. Um é o Papa Islâmico, o outro é um sheik que tira dúvida nossa, se a gente quiser, o sheik é de São Paulo. E o outro é uma ONG que eles criaram há pouco tempo, ou vai criar ainda, está no início do processo, né, de criar o CNPJ. Aí depois de 2 anos parece vir uma ONG. Aí eu falei com ele, em agosto eu vou saber se eu vou poder colaborar mensalmente ou não. Que agora meu dinheiro, minha energia está toda voltada para o YouTube, né, para os meus 3 canais. Esse é o primeiro. O segundo vai ser sobre futebol, que eu vou comentar todos os times da Copa do Mundo, vou analisar os 48. Vou ver entre 3 e 5 jogos de cada time, tirando a seleção brasileira. A seleção brasileira eu vou analisar todos os jogos que o Ancelotti fez oficiais, né, da Conmebol, das eliminatórias, e os últimos amistosos. E vai ser o melhor vídeo do canal. Então, prepara, quando chegar a Copa do Mundo, vai ter Times da Copa, é o nome do meu canal. Já está criado, eu já comecei a fazer as análises, até agora eu só analisei a Nova Zelândia. E como essa semana eu estou mais focado em editar os vídeos que eu já fiz, né, que o meu canal vai estrear segunda-feira que vem. Aí eu já editei o primeiro vídeo, mas os outros eu estou editando ainda. Aí eu ainda não vou me concentrar muito nos times da Copa não, né? Eu vou deixar para depois que tiver tudo editado certinho. Então é isso, até daqui a pouco. Agora são 1h46 da tarde. Eu passei a manhã arrumando meu quarto, eu tirei todos os livros que tem, os bonecos, tudo, pra moça que trabalha aqui passar um pano. Já tinha muito tempo que não tirava, vai estar com poeira. Aí fiquei também ouvindo música, vendo vídeo que eu gosto no YouTube. Eu fiz agora uma zakat equivale a 2 genuflexões. Aí o vídeo que eu vou mostrar aqui, que é 8 minutos, é o tempo que demora uma zakat, que é 2 genuflexões. Aí eu fiz essas 8 genuflexões aqui, mais essas 16. Aí eu vou fazer mais essas 4 aqui, não sei se eu vou poder fazer essa aqui, que agora eu vou sair, eu vou pra terapia. E é isso, eu tô acostumando, você vai acostumando, né, tranquilo, não é uma... Eu aumentei a velocidade do vídeo para vez 2, que eu consigo pronunciar na velocidade 2 e você gasta menos tempo, né? Depois eu vou perguntar pro Sheik se pode. Aí eu vou dar continuidade no dia. Aí quando eu voltar lá da terapia, eu volto a conversar com vocês em pé. Agora são 19h10. Eu acabei de fazer as 3 rakat do Maghrib. Aí hoje eu consegui fazer todas as rakats, tanto obrigatórias quanto voluntárias. Aí eu falei aqui, né, que eu cheguei a aumentar a velocidade para 2.0, porque cada rakat demora 8 minutos nesse vídeo que eu fiz, 8 minutos eu estava achando cansativo. Vezes 2, 4 minutos, ficou mais tranquilo. Aí eu mandei uma mensagem pro filho do Sheik, o nome dele é Osama, ele é gente boa pra caramba. Aí ele tem minha idade também, ele tem 32. Na época do Bin Laden, o pessoal deve ter zoado ele pra caramba, coitado. Tinha 8 anos, não tinha nada a ver com isso. Por causa do nome, a galera deve ter feito muito bullying. Mas enfim, nunca falei com ele sobre isso, não. Mas ele é gente boa. Aí eu vou ver se pode, né? E tô melhor do que eu imaginava. Eu não tô sentindo sede, tá de boa. O meu corpo, eu tava fazendo jejum muito maior, né? Então tá bem tranquilo. E eu acredito que esse mês do Ramadã vai ser o melhor mês da minha vida. Até agora o melhor mês da minha vida foi dezembro de 2025. E se for olhar os últimos 2 meses, com certeza é o melhor momento da minha vida. Eu acredito que se eu fizer o Ramadã certinho, adoração a Deus, só isso já vai fazer meu ano de 2026 ser o melhor ano da minha vida. Independente de eu ter sucesso ou não nos meus 3 canais, né? O objetivo é ter sucesso nos 3, mas se tiver pelo menos sucesso em um, eu já vou estar muito satisfeito. Mas eu acredito que mesmo se os 3 fracassarem, só de eu fazer o Ramadã de adoração a Deus certinho, já vai ser tão bom que vai tornar o melhor ano da minha vida. Eu já estou convencido que eu nunca mais vou beber bebida alcoólica. O último grande teste foi esse carnaval, eu passei. E agora dá continuidade, né? Aí eu devo voltar aqui mais uma vez durante a noite. Eu não fui na terapia não, porque eu fiquei meio com preguiça. Eu fiquei grande parte do tempo deitado aqui. Depois, enquanto eu não estava fazendo as orações, né, eu dei uma cochilada também. Aí eu volto mais uma vez para finalizar. Então que Deus abençoe todos nós. Agora são 11h24 do dia 18 de fevereiro de 2026, quarta-feira de cinzas.
E acabou a noite, né? Eu consegui fazer as rezas certinhas, eu acordei um pouco mais tarde, né? Mas por enquanto eu não vou colocar o celular para despertar não, porque para mim o sono é algo sagrado, não tem dinheiro que compre. Nos últimos 10 anos eu não acordei com despertador. Só acordei quando eu trabalhava no Criança Esperança em 2016 e senti muita dificuldade. Foi o momento que eu fui pior na faculdade, foi o momento que eu tive mais dificuldade na vida. O sono para mim é fundamental. Vale mais do que dinheiro, do que tudo. Aí eu, por enquanto eu não vou colocar o celular para despertar, né? Eu também eu tomei um pouco de água para tomar os suplementos que eu tomo à tarde, aí eu vou passar a tomar os de tarde e de manhã para não ter esse problema. O jejum muçulmano você não pode nada de água. Eu masquei chiclete, que pode nesse jejum que eu faço também durante o jejum muçulmano, não pode. Aí eu vou tentar adequar mais, né? Mas para primeiro dia tá bom. Em 2024 eu tentei e fui bem pior, então acho que a tendência é ir melhorando. Eu também vi, além de ouvir música, eu vi bastante as músicas que eu gosto. Eu vi um comentarista falando do caso Epstein, como que desmoralizou a elite do Ocidente, né? Especialmente dos Estados Unidos, Inglaterra e Israel, que são os países que mais tem gente envolvida. O Epstein era do Mossad, tá cheio de gente envolvida lá, e ele se protege, né? Não vai ser preso, não vai dar nada, mas pelo menos estão divulgando, então pelo menos a pessoa está desmoralizada, né? Vai ter a punição divina, não vai ter aqui na Terra, mas pelo menos eram pessoas que, tipo, todo mundo gostava, né? Elite, não sei o quê. Aí pelo menos agora, muito casamento deve estar terminando, viu? Que tinha cara que traía a esposa, não é pouco não. Aí não é coincidência isso, para mim esses três países foram os países que mais fizeram mal na história da humanidade, que é a Inglaterra, Estados Unidos e Israel, nessa ordem. E o genocídio de Gaza, né, é reflexo disso. Nesse momento é o país que mais faz mal para o mundo, que é Israel, que para mim o Netanyahu é o pior ser humano do século XXI, disparado. Mas enfim, foi isso. Aí agora eu vou dormir daqui a pouco. E amanhã, quando eu acordar, eu volto a gravar com os senhores. Bons sonhos e que Deus abençoe todos nós. Um abraço. Agora são 2h30 do dia 19 de fevereiro de 2026. Quinta-feira faz 19 graus em Belo Horizonte, temperatura agradável. Eu acordei agora. Agora não, já faz uns 20 minutos mais ou menos. Já fiz carinho numa das gatinhas, já fiquei um tempo deitado assim nessa preguiça. Aí eu acho que vou ficar um tempo aqui deitado nessa preguiça, né? Depois, se eu não dormir, eu levanto, faço um café. Aí o mais provável é que eu veja um pouco de YouTube e comece a ler um diário que o Sheik me deu de presente para fazer na pandemia. Fala muito sobre o Ramadão, o que você tem que fazer. Tem muita coisa para anotação também. Aí eu vou fazer as anotações e vai ficar guardado como lembrança, né? Se um dia eu quiser rever meu primeiro Ramadão, vai estar registrado ali tudo que eu fiz. Então, depois da primeira reza, eu volto aqui para falar o que eu fiz e os planos para hoje. Em pé. Agora são 12h14, eu acabei de tentar gravar agora, só que eu tava sem o microfone e a qualidade do áudio fica bem pior. Se eu botasse aí, muita gente ia sair do vídeo, né? Aí o que eu falei sobre a semana, sobre o dia de hoje, é que foi tranquilo. Eu não li o livro que o Sheik deu, do Ramadã ainda não. Eu vou deixar para ler depois da mesquita, porque minha ideia é tirar um xerox de pelo menos uns 3, 4 ou 5 livros e deixar de presente para a mesquita. E da parte que eu posso escrever, né, que tem a parte que é texto que eu vou ler e a parte que eu posso escrever. Aí eu tiro pelo menos 5 para eu ter para 5 anos esse livrinho, né? Aí talvez depois de 5 anos eu faça um para 10 anos. Vamos ver. Aí essa é a ideia. Hoje eu vou na terapia, né, que eu tenho toda segunda-feira, mas como foi feriado segunda-feira, passou para quinta. Aí eu vou lá, eu vou falar para vocês como que foi. Eu vou ver se eu consigo rezar no horário certo, é 3h30 mais ou menos lá. Se tiver algum lugar fechado é tranquilo, eu não gosto se tiver gente olhando, tá? Eu ficaria com vergonha. Na rua eu não teria coragem de rezar, não. Primeiro pela segurança, corre risco de ser assaltado. E segundo que todo mundo ia ficar olhando pra mim, então é esse o objetivo. Acho que se eu morasse num país muçulmano eu rezaria na rua. O meu objetivo de vida é trabalhar para o Ministério do Turismo da Arábia Saudita de 2032 a 2034, morar esses 3 anos lá. Eu acredito que eu estando lá, eu vou ficar disciplinadinho, igual eu estou nesse momento do Ramadã, né? Pelo menos no Ramadã, todos os anos eu vou ser disciplinado desse jeito, rezar 5 vezes ao dia, ficar mais em casa, fazer o jejum, lá eu vou fazer o possível para ser os anos inteiros. Aí a ideia esse é o primeiro canal, né? O segundo vai ser sobre futebol, que vai ser o time times da Copa, que eu vou analisar as 48 seleções. E futebol é o assunto que eu mais entendo, eu entendo muito futebol. Aí ele vai ser lançado em abril, provavelmente. Aí o terceiro canal que eu pretendo fazer é de viagem. Aí eu vou começar por cidades de Minas Gerais, que é meu estado, né? Começar por Belo Horizonte, depois Acima, que são as 2 cidades que tiveram mais impacto na minha vida. Depois eu vou tentar ir de cidade em cidade aí,
ou de ônibus, ou se meus pais emprestarem um carro, de carro. Aí eu vou, passo um dia lá e falo da cidade, né? Aí depois a ideia é estudar um semestre de turismo em Viçosa. Eu tenho muita vontade de estudar lá, eu acho lá uma cidade muito bonita, muito acolhedora, muito boa para estudar. Aí depois, se eu tiver um dinheiro bom guardado, eu compro uma van, não precisa, pode ser, sei lá, entre 2015 e 2020, não precisa ser tão nova, mas tem que aguentar o tranco, né, de fazer essas viagens tudo. Aí primeiro eu faço pelo Nordeste, em todos os estados. Segundo faço pelo Sudeste, em todos os estados. Aí no ano seguinte, que seria 2027, eu faria o primeiro semestre, fazia o segundo semestre de turismo em Foz do Iguaçu. Eu tenho vontade de morar pelo menos um semestre lá, que é a segunda cidade com mais muçulmanos do Brasil, só atrás de São Paulo. E na minha opinião é uma cidade muito bem localizada, né? Faz fronteira com Argentina e Paraguai, então, além de ser uma cidade muito bonita e turística, com certeza eu aprenderia muito lá. Aí nesse tempo eu já faço do Sul e já começo a fazer países latino-americanos, né? Uruguai, Argentina, Chile, Paraguai. Aí depois eu saio, quando acabar o semestre, faço Centro-Oeste, depois Norte. Depois eu termino os países da América do Sul. Depois eu vou naquele Guiana, Suriname e Guiana Francesa, só que aí no caso eu não iria de carro, eu provavelmente iria de avião, e lá tentaria ir de ônibus ou de avião, porque achar a estrada para esse lugar é bem complicado. Aí depois eu venderia essa van, aí eu ia para os Estados Unidos, compraria uma van top, porque o canal vai estar fazendo muito sucesso, né? Então eu já vou ter dinheiro para isso. Aí talvez esse canal tenha um certo sucesso, mas esse é o que eu tenho menos expectativa. E o que eu tenho mais expectativa é do futebol, viu? Porque futebol é o assunto que eu mais entendo, então eu acredito que eu vou conseguir muitos seguidores, vamos ver. Aí eu já comecei a analisar, eu analisei só a Nova Zelândia, que agora eu estou editando os vídeos que eu vou postar segunda-feira, que vai estrear meu canal. Aí eu tô fazendo isso. Eu estudei bastante essa coisa de prompt, parece que o chat GPT ajuda muito, aí talvez mais pra frente eu coloque um bonequinho aí reagindo às coisas que eu tô falando. Eles até sugeriram um apelido, Jejumito. Aí vamos ver, né? Esse trem de prompt é muito interessante. Aí por enquanto eu tô na versão gratuita, né? Se der tudo certo, provavelmente eu passo pra versão paga, que é $20 mensais. É um dinheirinho bom, mas o retorno é muito grande para quem é criador de conteúdo, então vale muito a pena. Aí eu falei, né, de manhã eu fiquei ouvindo música, eu não cheguei a ler não. Eu postei uns negócios do TikTok, eu vi um cara falando sobre a crise moral, né, que a elite ocidental está passando, no caso Epstein, que basicamente a elite, principalmente Estados Unidos, Inglaterra e Israel, está desmoralizada. A maior parte cometia crimes, pedofilia, é um trem bem pesado mesmo. Tem 3 milhões de páginas o processo. Não, liberaram 3 milhões de páginas, tem mais 2 milhões e meio. Se botar uma em cima da outra, eu vi que é o maior prédio do mundo. Então é bem pesado, aí é legal que tá queimando filme de todo mundo, né? Ninguém vai ser preso, a real é essa, né? Elite, então vai fazer vista grossa. Mas pelo menos tá desmoralizando, né, quem tem esse tipo de comportamento, e muito casamento deve ter sido terminado nesse período. Aí eu postei no TikTok lá, no meu, que é o H Moraes M. Tem o Joker Cruzeirense e o Estuda.enem também, que eu postei umas coisas. Aí daqui a pouco eu vou lá, né? Eu vou fazer a reza, que começa meio-dia 20, já deve estar quase começando. E depois eu vou lá na terapia, e quando eu voltar eu volto para conversar com vocês, até o horário que eu estiver em casa de volta. Agora são 8h33 do dia 19 de fevereiro de 2026. Hoje foi um dia tranquilo. Eu fui lá no centro terapêutico lá, né? Foi bom, conversei com o pessoal. Acabou que a reza de 3h35 eu não consegui fazer, mas eu acho que eu fiz algumas que são voluntárias, né? Aí pode ser que substitua. Também é meu primeiro ano, eu não vou me cobrar muito não. Com o tempo eu vou ficando cada vez mais disciplinado. Aí eu consegui fazer as outras 4, né, certinho. Eu fiz mais pelo YouTube é mais fácil, mas ela não é completa, porque é diferente uma da outra, aí vou ver se a partir de amanhã eu me esforço mais para fazer pelo livro mesmo, que é o mais correto, né? E o aprendizado é maior, né? Aí é isso, eu consegui fazer o jejum no tempo correto, sem água, sem tomar nada. Aí outra coisa que eu também não vou me cobrar muito. Se chegar um momento que eu vou sentir muita sede, eu vou acabar tomando água, né? Mas foi tranquilo. No meio da tarde eu cheguei a sentir uma dorzinha na garganta, mas secura, mas depois passou e foi bem leve. Aí é isso, eu não revi tudo que eu falei até agora, então não vou aprofundar muito em nenhum assunto. Amanhã eu vou rever e vou falar mais sobre isso. Eu acredito que eu ainda não falei tanto. Amanhã eu vou rever e vou falar. Amanhã é sexta-feira, né, o dia de ir na mesquita. Aí eu devo continuar o jejum, eu devo terminar amanhã ou à noite ou depois de amanhã na hora que acordar. Aí a tendência é essa.
Então é isso, até amanhã, bons sonhos e que Deus abençoe todos nós. Um grande abraço. Bom dia, agora são 5h15 do dia... Bom dia, agora são 5h15 do dia 20 de fevereiro de 2026. Eu acordei hoje por volta de 2 e pouco, mas eu fui dormir de novo. Aí quando era uma 4 e pouco, eu acordei de novo. Aí, se eu não me engano, o horário da reza era 4h40 e pouco. Eu fui, fiz a limpeza, né, que tem que fazer antes, e eu atrasei uns 10 minutos. Aí eu fiz 4 rezas, 4 rakat, que é 2 obrigatórias e 2 voluntárias. E hoje eu vou focar mais no... Vou ver mais coisas sobre isso. Não acredito que eu tenha falado pouca coisa, eu vou rever todo o vídeo antes, eu ainda não revi. Eu tenho que procurar o livro também, Oração Islamista, que eu perdi, que eu vou tentar rezar mais acompanhando ele, porque o aprendizado é melhor, né? O do vídeo só vai mais rápido, mas a intenção é aprender, né? Quando eu tô mais cansado, eu vou no do vídeo. Quando eu tô mais bem disposto, eu vou pelo livro, aí eu aprendo melhor. Ontem à noite, antes de dormir, eu li um pouco do livro que o Sheik me deu. Aí eu tô legal, tô começando a ler mais tarde, pode ser que eu leia mais também. Aí eu devo voltar uma vez antes de ir pra mesquita e falar tudo que eu fiz. E é bem provável que eu veja o filme também. Tem um filme em quadrinhos do profeta Muhammad, contando a história dele. Eu achei o filme muito bom, eu já vi. Aí eu vou ver de novo e vou comentar com vocês. Ele vai ser o vídeo indicado no segundo vídeo. Então é isso, bom dia e boa semana a todos. Boa tarde, agora são 11h45. Eu acabei de ver o filme no YouTube Muhammad, o Último Profeta. Eu vou deixar o link na descrição da parte 2. O filme é bom, ele conta a história do profeta Muhammad. A maioria dos brasileiros nem conhece a história dele, não tem ideia. A maioria sabe que ele existe, mas o que ele fez, o que ele falou, nem sabe. No Islã, se você não reconhecer um profeta é um pecado grave. Falar, esse cara é um falso profeta, mas eu acredito que a maioria dos brasileiros não cometem esse pecado não, porque eles não conhecem, eles não falam nem que é nem que não é, só não conhecem. A maioria dos judeus cometem esse pecado, que eles não reconhecem nem Jesus Cristo, nem Muhammad como profetas. Então eles cometem 2 pecados que, segundo o Islã, são pecados graves. Aí é isso, agora eu vou pra mesquita, eu tô um pouco atrasado, então eu vou deixar para falar mais do islamismo no próximo vídeo, quando eu voltar. Vou descansar um pouco, estudar mais um pouco, aí eu vou aprofundar mais no assunto. Eu devo terminar o jejum ou hoje à noite ou amanhã de manhã, vai depender se eu tiver com muita fome ou se eu conseguir dormir, né? Aí é isso, até daqui a pouco. Agora são 5h53, como eu falei pra vocês, eu fui na mesquita, né? Lá o Sheik deu pra gente de presente 2 dessa aqui, que tem 1 quilo de tâmara, vem direto da Arábia Saudita e não pode ser comercializado. Aí o outro, depois de lá, né, ele também, não ele, né, algum dos nossos irmãos deixou vários Alcorão desse aqui lá. Aí eu peguei um pra mim. Quando eu terminar de ler o meu, eu pretendo ler a Torá, aí depois eu leio esse. Aí depois eu leio a Bíblia, depois eu tento ver outro Alcorão que... Isso provavelmente é um Alcorão com comentários, igual o meu, né, então a diferença é que os comentários devem ser diferentes. E o início dele, quando eu tava lá na terapia, que eu fui depois, né, a estagiária lá leu um pouco, parece que ele é muito bom, que é mais resumido, né? O Alcorão ele é muito grande, não tem uma ordem específica, aí é meio difícil de entender. A maior parte das coisas a gente não aplica tão bem, né? Aí essas versões que já mostram resumos ou colocam as partes importantes, já inicia com a coisa que aplica, né? Então eu vou ler pelo menos essa parte nesse momento do Ramadã. Hoje eu não consegui fazer o jejum total de ficar sem tomar líquido, eu voltei a tomar 4 da tarde. E eu quebrei meu jejum também. Quando deu 4h20, eu já tava com as tâmaras lá, eu falei, eu já falei que eu ia dar um de presente pra eles. Aí eu queria dar de presente, eu falei, vamos abrir aí, né? Eu devo ter comido mais ou menos 150 gramas de tâmaras. Tomei 2 copos de café, 3 copos de água. Agora eu fiz a água com limão espremido, né? Aí eu vou lá fazer meu almoço. Aí eu vou mostrar pra vocês o que eu vou comer, os suplementos que eu vou tomar. E eu volto mais tarde pra falar mais sobre o Islã. Acabou que eu falei muito pouco no vídeo. Aí mais tarde eu vou voltar, vou falar bastante, depois eu vou falar como que eu tô me sentindo, né? Aí amanhã eu vou pesar, aí eu falo o peso que eu acordei amanhã, comparo com o peso que eu fui dormir. Não, com o peso que eu acordei no dia que eu iniciei o jejum. Então, até mais. Aqui tá o meu prato, né? Arroz, brócolis e abóbora. Eu comi esse tanto aí da fruta, provavelmente eu vou acabar com ela. Comi umas 5, 6 amoras. E aqui tem frango e peixe. Se eu comer mais ou menos do que isso que eu estou colocando para vocês, eu te aviso que um monte de suplemento que eu vou tomar. Eu tomei bastante suco de limão, água com gás, água e limão espremido.
provavelmente eu vou tomar mais. Então, depois eu volto falando mais sobre o islamismo. Bom dia, agora são 8h30 da manhã do dia 20 de fevereiro de 2026, sábado. É 20 ou 21? Tô esquecendo agora. Eu acordei faz pouco tempo, eu já tomei meus suplementos, tomei minha água com limão espremido. Ontem eu não comi um pedaço de frango e um pedacinho de peixe também que estava lá, eu não comi. E eu não comi toda a comida não, eu acrescentei um pouco de abóbora, porque estava um pouco desproporcional, com muito arroz. Só que eu não aguentei comer tudo não, acho que eu estou colocando demais. A partir do próximo jejum prolongado eu vou colocar menos. Acho que um pedaço de frango e 2 de peixe já é o suficiente. E 60, 70% do carboidrato que eu coloquei ali. Aí eu me senti bem, acabou que eu não fiz a reza seguinte, final, que eu tava naquela lombeira enorme, né? Aí eu fiquei meio que preguiça. Mas agora eu vou me esforçar mais pra fazer as rezas, acordar no horário certo. Hoje eu não consegui acordar pra fazer a primeira reza. Mas aí eu faço as obrigatórias e as voluntárias, né? Que aí substitui. Mas tem que esforçar mais. Aí agora eu vou comer mais um pedaço. Eu já comi uma pera, vou comer mais um pedacinho de frango, um de peixe. E depois passar o resto do dia sem comer nem beber nada, né? Aí hoje a gente vai na mesquita e eu quebro o jejum lá. Aí cada um vai levar uma coisinha aí pra nós comermos. Aí sobre o Islã, acabou que eu não falei tanto, eu vou falar agora, né? O Islã pra gente é considerado a mensagem final de Deus, que é a última das religiões abraânicas, né? Os judeus eles pararam em Moisés, os cristãos em Jesus, os muçulmanos em Mohammed, que reconhece todos os outros, todos estavam corretos. A Torá é um livro sagrado, a Bíblia é um livro sagrado, mas o Corão é a mensagem final de Deus, né? Então tem algumas diferenças, mas a essência em si das três religiões é a mesma, que é você acreditar num Deus único. E o Corão fala um pouco de história, um pouco da legislação também, mas ele também é um código de conduta. Se você quer ir para o paraíso, a maneira correta de se agir é assim. Então quanto mais próximo você está do que ele fala, que é a maneira correta de agir, melhor vai ser a sua vida após a morte, né? Tem várias etapas do paraíso e do inferno também, então quanto pior você for, mais baixo do inferno você vai. Quanto melhor você for, mais para cima do paraíso você vai. Tem muitos conhecimentos sobre o Islã no Brasil, né? A gente acredita que Jesus Cristo era um profeta também, assim como Moisés e Abraão. A diferença é que a gente não acredita que ele era filho de Deus. Para o Islã esse é o grande erro do cristianismo. Colocar alguém no nível de Deus, e Deus não teve pais nem filhos, ele é único, não é masculino nem feminino. E acreditamos nos milagres de Jesus, curar leprosos, ressuscitar mortos. Teve outros também. O único que a gente não acredita é transformar água em vinho, porque o que une os profetas era não pecar. E para a gente, nenhum profeta jamais incentivaria um pecado transformando água em vinho. Então a gente acredita que a Bíblia ela é um livro sagrado, mas teve páginas que foram retiradas no caminho e páginas que foram acrescentadas. E essa é uma coisa que provavelmente foi acrescentado na época que o Império Romano assumiu o cristianismo, era cultural o consumo de vinho, né? E eles não queriam mudar isso, então eles foram e colocaram essa passagem, mas para o Islã isso não aconteceu. E as maiores diferenças são essas, então se tiver mais curiosidade, o principal referência de islamismo no Brasil é o Sheikh Jihad, ele explica nos vídeos dele muito mais coisa, muito melhor do que eu, então eu vou colocar o link do canal dele no comentário fixado dos dois, da parte 1 e da parte 2. Na parte 1 do vídeo vai estar a reza no Islã, a parte 2, a história do profeta Mohammed no vídeo que eu coloquei, né, que é a história em quadrinhos. Então foi isso, eu terminei o jejum pesando 86,9 quilos. A meta é que eu termine o mês pesando menos de 86 e acho que eu vou conseguir alcançar essa meta então. Aí semana que vem eu devo começar o vídeo, um novo jejum quarta-feira. Aí eu volto a conversar com os senhores. Um grande abraço e que Deus abençoe a todos nós. Até quarta.